Eu sou pastor. E você sabe que quando nós somos pastores, nós temos sempre algumas ovelhas que se destacam assim em relação às outras. Todo pastor tem essa ovelha que se destaca diante do seu olhar. Eu me lembro de um episódio quando eu pastoreava uma igreja lá na cidade de Gurupi, uma congregação de nome Torre Forte. Nós uma vez reunimos obreiros e tomamos uma decisão de que nós precisávamos fechar uns muros, para fazer uns muros, fechando as laterais da igreja, para dar mais segurança à igreja. E aí nós nos reunimos, homens e as mulheres, num dia de sábado, para fazer essa função de levantar esses muros na igreja. E quando nós já estávamos lá, alguns preparando a massa, outros carregando tijolo, as mulheres preparando o almoço, chegou uma ovelha para mim que era muito especial. É muito especial. Era o irmão Adão. O irmão Adão era alguém já de idade. Era alguém que já tinha a sua saúde assim um pouco comprometida, já tinha passado por algumas enfermidades graves, já tinha também uma idade um pouco avançada. Mas de repente chega lá o irmão Adão com a carrocinha na mão e olha para mim assim e diz: pastor, e aí o que é que eu vou fazer? O que é que eu posso fazer para ajudar? Eu olhei assim para o irmão Adão e eu fiquei preocupado, justamente por causa da saúde dele. Eu disse: irmão Adão, faz o seguinte, o senhor fica aqui quietinho. Quando a gente terminar, eu preciso que o senhor só limpe aqui a frente. Só tem uma limpezinha aqui na frente da igreja, porque logo mais tem culto, não é para ficar organizado só aqui à frente. E nós já tínhamos tirado a maior parte dos entulhos justamente para ficar mais fácil para ele. Ele ficou caladinho, ficou ali quietinho. E aí nós terminamos de levantar os muros, recolhemos as coisas mais pesadas. E ele começou a dar uma varridinha, uma limpezinha ali na frente da igreja. E nós saímos. No outro dia de manhã, que era a escola bíblica dominical, quando eu cheguei lá, além de ter limpado toda a frente da igreja, ele havia poldado as plantas que havia ao redor da igreja, e dentro da igreja também ele havia capinado o mato que estava crescendo. Ele havia feito uma limpeza geral, não só na frente da igreja, mas nas laterais, em todas as áreas em que ele pôde fazer, ele fez. Isso me chamou a atenção. Eu uso isso como exemplo para algumas pessoas que querem ser obreiros. Há uma passagem na palavra do Senhor que fala sobre uma mulher de nome Abigail, que Davi estava pranteando a morte do profeta Samuel, e ele mandou que alguns jovens fossem à casa dessa mulher para falar com seu esposo Nabal, porque estava precisando de carne para alimentar o seu exército. E ele falou que não ia dar, que nem conhecia, não sabia nem quem era esse Davi. E a palavra do Senhor diz que imediatamente Abigail, quando soube que Davi havia pedido a Nabal apenas carne, e ele tinha negado, ela se juntou com os seus servos e carregou alguns jumentos, não só com carne, mas com cereais, frutas, especiarias, e levou até Davi. E Davi já estava se irando e colocando a espada na bainha junto com os seus valentes para vir contra a casa de Nabal. Moral da história: as atitudes de Abigail mudaram a história, naquele momento, e fez com que Abigail até se tornasse esposa de Davi. Por que eu estou falando tudo isso? Porque o que o irmão Adão fez naquele dia na congregação Torre Forte, na cidade de Gurupi, marcou meu coração. E todas as vezes em que eu tenho a oportunidade de dar um culto de ensino, ou de ensinar ao obreiro como é que tem que servir na igreja, eu falo isso. Quando algum pastor te pedir para fazer alguma coisa, faz mais, vai mais além, porque você não está fazendo para o pastor, você está fazendo para Deus. E isso vai ficar marcado na vida do pastor e ele vai te ver com outros olhos. Irmão Adão, beijo no seu coração. Eu nunca me esqueci disso. Eu continuo te amando e vou te amar até o último dia, até o dia que nós nos reencontrarmos novamente. Hoje nós estamos em cidade diferente, mas no meu coração aqui, o Senhor tem morado, o Senhor mora de graça e não paga nem aluguel. Pai do Senhor, Deus te abençoe.